Boa noite, meu nome é Adriana Helena, eu faço parte do Grupo Espírita Anjo Ismael e mais uma vez eu agradeço ao convite da Dona Carmelita e da Dona Ângela para poder gravar um conteúdo para que nós possamos estudar mais um capítulo do Livro dos Médiuns. Nós já estamos na segunda parte. Esse capítulo vai falar sobre as reuniões de sociedades espíritas, em especial das reuniões em geral. Então, a gente já teve lá do 324 até o 329, e hoje nós vamos do 330 até o 333, os itens 330 a 333. Mas antes eu gostaria de ler um trechinho que está aqui no Evangelho. Lá no finalzinho do Evangelho, onde nós temos todas as preces, vai dizer assim, ó, porque se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. Isso quer nos mostrar o quê? Que não basta a presença material. É necessário que nós estejamos juntos, que nós estejamos em comunhão, que a nossa intenção seja uma intenção, seja um pensamento de realmente auxiliar, de evoluir, de estarmos ali praticando aquele trabalho com o nosso coração preparado para aprender ou para auxiliar, para que nós possamos realmente aproveitar o conteúdo de cada reunião. Então, o item 333, e nós temos que prestar muita atenção também, que cada reunião na casa espírita, ela tem uma característica diferente, né? Dentro do catolicismo, eu tenho as reuniões, eu tenho a missa, nas religiões afros, tem o dia dos trabalhos deles, todos são reuniões, os evangélicos têm as reuniões. O diferencial da casa espírita, né, o nosso entendimento é que nós realmente acreditamos na presença dos espíritos. Então, os médiuns que lá estão, eles têm a percepção e a aceitação de que nós temos irmãos desencarnados ali ao nosso redor e que nós estamos lá para auxiliarmos e sermos auxiliados. Essa é o nosso entendimento, é o diferencial da casa espírita com as outras doutrinas. Tá? As religiões afros também, né, são as religiões que acreditam na vida após a morte. Então, eles já se reúnem com uma percepção diferente do que os evangélicos ou os católicos. Desculpa que deu uma parada aqui. Se der uma parada, por favor, vamos continuando. Ó, a reunião, o item 330, ele diz assim: a reunião séria deve ter firme propósito de afastar de si os espíritos mentirosos. Enganar-se-ia quem supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não conseguirá isso enquanto não estiver em condições favoráveis. Isso quem? A reunião? Não, eu mesma. Por quê? Porque quem são os espíritos que me acompanham? São espíritos familiares, são espíritos simpáticos, são aqueles espíritos que eles se sentem bem ao meu lado. Então, Kardec diz que para que nós possamos afastar esses irmãozinhos mentirosos, nós, médiuns, precisamos estar em sintonia com a espiritualidade, precisamos estar equilibrados, precisamos estar bem. Os irmãozinhos sofredores vão se manifestar nas reuniões? Eles vão se manifestar nas reuniões, mas não sou eu que estou com eles já ao redor da minha casa ou comigo o dia todo. Eles vão até lá e eu sou um instrumento para essas manifestações. Então, eu tenho que estar bem para poder participar dos trabalhos mediúnicos. A minha moral já é o suficiente para todo esse trabalho? Não, eu preciso ter moral, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estar em condições favoráveis, né? Porque se eu percebo que eu não estou bem,
que aconteceu alguma coisa que me deixou aí desequilibrada, por que eu vou entrar na câmara de passe? Por que eu vou entrar numa câmara de desobsessão? Se eu já tenho o conhecimento de que a espiritualidade amiga vai ter que me tratar primeiro para depois tratar os irmãozinhos que ali venham a se manifestar. Nós temos que entender que nós somos sempre acompanhados. Então, na minha casa, eu tenho os irmãozinhos que cá estão, no meu trabalho, eu tenho aqueles irmãozinhos que lá estão, tanto desencarnados quanto encarnados, e que muitos deles me acompanham. Então, eu preciso estar bem para participar dessas reuniões. Eu não posso, por exemplo, eu vou lá, participo do trabalho de desobsessão, quando acaba o trabalho de desobsessão, eu olho para o meu dirigente e digo assim para ele, olha, mas eu não estou muito bem, eu preciso me sentar. Não, se eu não estou bem, eu já preciso me tratar antes de participar desses trabalhos. Esse é um ponto muito importante. Vamos voltar aqui para o nosso texto. A fim de que bem se compreenda o que se passa em tais circunstância, rogamos ao leitor que se reporte ao que dissemos lá no item 231 sobre a influência do espírito sobre o meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de um certo número de acólicos invisíveis que lhes identificam com o caráter, com o gosto e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos conforme o número e a natureza deles. Podem ser acólicos, exercer sobre a assembleia ou sobre a comunicação influência boa ou má. Quando eu vou para um trabalho, eu, Adriana, entendo que a influência que eu vou exercer no trabalho, ela tem que ser boa. Porque se eu for lá para atrapalhar, eu não vou participar da reunião, eu vou lá pedir um socorro. Então, é isso que a gente está falando aqui em cima. É muito importante que estejamos bem e entender que nós já carregamos alguns irmãozinhos junto conosco. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, o melhor será em que o bem suplente o mal. Uma lógica é esta proposição que precisemos insistir. Então, apesar de não ser o médium 100%, a minha moral tá ok, eu tô sempre ok, o meu estudo está ok. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir. Se nós fôssemos evoluídos, não estaríamos aqui. Vamos nos lembrar que existe aquela escala de espíritos e nós ainda não estamos na escala dos espíritos perfeitos, Nós ainda somos espíritos imperfeitos em evolução. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos transtornos, aquelas coisas que acontecem no dia a dia, voltando para cá. Então, vamos nos preparar da melhor forma que nós pudermos. Nós temos que entender o que é que está dificultando. É o meu cansaço físico ou realmente é uma influência espiritual? Eu trabalhei o dia todo, meu trabalho hoje foi muito desgastante, eu vou chegar na reunião e eu estou cansada. Ou não, é uma influência espiritual que parece que está me sugando e eu realmente estou muito cansada. Então, nós, como estudiosos da doutrina, nós temos que tentar entender tudo isso. Muita gente chega nos trabalhos e acaba dormindo. E aí? O que eu vou dizer? Dormir no trabalho é bom, não é bom? Então, é isso que nós precisamos entender e nos preparar, tá certo? Agora, nós vamos para a questão 331. Uma reunião é um ser coletivo, olha só, uma reunião é um ser coletivo. Eu sozinha não faço uma reunião mediúnica, tá? Cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como que um feixe. Então, todo mundo está aqui na mesma sintonia, vai fortalecendo cada vez mais o nosso pensamento. Por isso que lá atrás, nos outros capítulos, nós dizemos, vamos fazer reuniões com um foco. Então, nós estamos lá Vou voltar aqui para o trabalho da desobsessão. Eu estou lá no trabalho da desobsessão. Vamos vibrar por esse irmão. Se todos nós vibrarmos junto, quando chegar aqui na frente, a gente vai ter uma coisa forte, uma coisa resistente. Agora, se a gente deixar, um tá pensando no cachorro, o outro tá pensando no supermercado que ele ainda não foi, o outro tá pensando no trabalho.
não vai ter a mesma força. Então, quando ele fala que nós formamos um feixe, é isso. Então, ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, se o grupo estiver homogêneo, o que ele está me falando sobre essa homogeneidade? A frequência, o grupo está ali realmente reunido. André Luiz até nos fala sobre isso, sobre alguns médiuns que, se não me falha a memória, Ai, gente, agora fugiu. Mas num dos livros ele vai narrar para nós que um dos médiuns, quando está na sala, ele tinha feito uso do álcool. Então, essa reunião, ela vai surtir efeito para o trabalho que ela foi preparada? Ela vai surtir efeito para esse trabalho que ela foi preparada. Mas a espiritualidade vai ter dois trabalhos. Eles vão ter que trabalhar para aquela vibração que eu estou fazendo naquele momento e vão ter que trabalhar para isolar aquele irmãozinho que neste momento não deveria estar ali na câmara. Então, nós precisamos nos preocupar muito com isso, tá bom? Durante o decorrer da semana, alguns espíritos eles já se preparam, eles já são avisados de que, olha, tal dia da semana, por exemplo, nós que trabalhamos no domingo, olha, no domingo vai ter uma reunião, você se prepara. Então, aqueles espíritos já vêm se afinizando para que na hora das manifestações, no livro Missionários da Luz, que fala sobre o médium que tinha, lembrei agora, que tinha tomado aperitivo. Então, ele já vai preparando esses irmãozinhos para que eles entrem em sintonia conosco para que esse trabalho flua melhor. Então, vamos voltar para cá para o nosso texto. Adriana, não fica fugindo. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unidas-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em unissono, que se confundam, por assim dizer, em uma só voz, o que não pode ser sem a sua concentração. Então, entramos no trabalho, vamos nos recolher, vamos tentar prestar atenção no que é que o dirigente está falando, aonde ele está nos conduzindo. Eu estou falando nos trabalhos fechados, não nas palestras públicas, porque nas palestras públicas eu vou prestar atenção, vou me ligar e vou me deixar ser tratada, me deixar ser instruída para que eu possa carregar comigo este conhecimento e aplicar no meu dia a dia, né? Por outro lado, o espírito em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, ali ele vai se sentir mais à vontade. Então, durante a semana ele já foi se achegando, ele já vai estar mais à vontade, a manifestação vai ser mais tranquila, vai ser mais fácil, porque ele sabe que ele vai chegar ali e vai encontrar espíritos amigos. Então, tudo vai ser um trabalho muito mais tranquilo, tá certo? Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito. Então, voltando lá, eu estou pensando que esse espírito deve ser encaminhado, que esse espírito deve ser orientado, que ele deve perdoar, que ele deve se ligar ao plano espiritual, e o meu outro amigo está pensando no supermercado que ele ainda não fez. Esse irmãozinho, ele já está desequilibrado, ele já está ali perdido, porque se ele teve que ir para um trabalho mediúnico, para ele poder ouvir nossa voz, para que ele seja encaminhado, para que ele seja socorrido, ele pode se incomodar com isso. E quem está ali fazendo o trabalho de acolhimento, o trabalho de orientação, ele precisa, de esclarecedor, né, o médium esclarecedor, ele precisa estar ali com o coração dele muito, muito aberto, ele precisa dar muito amor, ele precisa dar muito carinho para aquele irmãozinho que ali está chegando, porque nós temos que nos lembrar que ele estava perdido ali, ele precisou vir para nós para poder ser socorrido. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais impressionados do que os humanos.
muito mais fortemente do que estes sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Então, nós precisamos nos lembrar que eles estão muito mais perceptíveis, eles percebem muito mais. Eu posso me sentar aqui ao lado do meu companheiro e não entender, não saber o que ele está pensando, mas o espírito desencarnado, ele está ouvindo os pensamentos, ele está sentindo tudo aquilo. Então, nós precisamos estarmos concentrados e atentos a tudo isso. Ah, você percebeu que aquela reunião começou a ficar muito pesada, muito densa, que começou a se desequilibrar. Lá, se não me falha a memória também, André Luiz vai nos dizer que neste momento é importante as músicas, porque as músicas elas vão no mesmo timbre, elas acalmam o coração, todo mundo está prestando atenção no que tem que cantar, e aí o trabalho começa a acalmar. Nós precisamos ter educação, e essa educação, ela vem com os cursos de educação mediúnica, que vão nos ensinar como nós devemos falar, como nós devemos, antes mesmo da manifestação, conversar com esse irmãozinho, para que ele não venha tão agressivo, para que ele não esteja tão fechado para o que ele vai ouvir ali. Devemos já tentar nos simpatizar com esse irmãozinho para que ele seja acolhido sempre com muito amor e muito carinho. Nós vamos mudar a atitude dele para que ele se manifeste mais calmo e consiga assimilar o que o irmãozinho esclarecedor está passando para ele. Então, a importância dessas reuniões, do nosso preparo, do nosso estudo, de nós estarmos aqui reunidas uma vez por semana, é realmente isso. É nos prepararmos para sabermos acolher o nosso irmão. Aí o 332 eu já estou entrando lá no acolhimento, ó. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo de assistentes contribui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Vamos voltar lá para o André Luiz. Kardec não nos fala sobre número de pessoas em nenhum dos livros, mas André Luiz vai nos dizer que o ideal seria no máximo 14 pessoas. Ah, eu tenho 30 pessoas trabalhando na minha casa. Separa 2 trabalhos ou coloca 2 salas separadas. Ou então assim, ó, essa semana trabalha todos os médiuns e passistas Y, semana que vem todos os pares e os ímpares. Então a gente vai dando essa ai, qual é a palavra? Não é oscilação, mas vocês estão me entendendo. Então, uma semana outra. A gente quebra o número em 2, tá bom? Então, ele vai falar assim, essa é uma unidade. Não há um número certo, nem um limite absoluto para esse número. E bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estão em melhores condições do que estariam 10 distraídas e barulhentas. Então, aqui ele vai voltar para falar sobre a homogeneidade do grupo, sobre a intenção, sobre como eles já trabalham. Então, não adianta eu ter 100 fazendo barulho, é melhor eu ter só 10 concentrada naquele fim. Volto lá. André Luiz vai nos dizer que o ideal seria um número menor para que eles possam realmente estar mais harmonizados. Aí vai me dizer aqui também, ó, mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Muita gente acaba perdendo o foco da reunião. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos despender. Então, menos pessoas, mais afinidade, mais tranquilidade, temos que acolher os espíritos com carinho, nós temos que nos preparar com recolhimento, com comunhão, com pensamento. Se uma única pessoa se desequilibrar, se desestabilizar, a espiritualidade vai ter que isolar, vai ter que tratar dele e depois fazer o que realmente ele estava ali para fazer. Então, nós precisamos nos atentar muito nessas questões. Por isso, até,
Eu vou dizer assim, eu, Adriana, tô entendendo que a casa tem vários dias de trabalho, várias reuniões em dias e horários separados, para que nós possamos acolher a todos com um número menor, um número reduzido, não ficar aquela coisa tão turbulenta. Ah, existem casas enormes? Existem. Eu não estou falando que porque a casa é enorme, porque tem 100 trabalhadores, o trabalho não vai fluir. Nós estamos dizendo, nós estamos lendo aqui que um número melhor muitas vezes é mais tranquilo para se trabalhar. Aqui ele vai nos dizer que eu posso ter 100, que está tudo ok, mas eu posso ter 10 que está descontrolado. Mas ao mesmo tempo ele nos diz que em número menor talvez seja mais fácil esse controle, essa harmonia entre todos os trabalhadores e entre os nossos pensamentos. Ainda na 333, desculpa. Ainda um outro ponto menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas sempre estão presentes espíritos e que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso pretendamos nos referirmos, se encontram em toda parte, em todos se metem. Aqueles são os espíritos protetores, ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem-se achar em condições desfavoráveis para serem invocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horários certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam quando se dá o atraso de um quarto de hora e se eles não marcam o momento de uma reunião, for inútil chamá-los antes deste momento. Então nós vamos dizer aqui, nossa casa tem toda quarta-feira às 14 horas, eu tô falando do Anjo Ismael, tá? Então, quarta-feira às 14 horas tem que estar lá, porque a espiritualidade já está ali preparada para aquele trabalho naquele horário. Se eu chegar lá às 16 horas, alguns dos espíritos afins que nos auxiliam nesse trabalho, eles já podem estar em outra casa fazendo outro trabalho. O compromisso com o dia e com o horário é muito importante por isso. Da mesma forma que nós dizemos que o evangelho no lar também devemos fazer no mesmo dia e no mesmo horário. Não vai ter nenhum espírito ali para nos auxiliar? Não é isso que o livro fala. Ele nos diz que alguns espíritos afinizados com aqueles trabalhos estão ali à disposição naquele horário para nos auxiliar. Acrescentamos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esses extremos. Tá vendo? A exigência da pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como que tudo que seja pueril. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvidas, comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Então, hoje é o aniversário da casa, nós não vamos fazer trabalho ao meio-dia, às 10 horas, como é feito aos domingos, por exemplo, vai ser ao meio-dia. A casa tem um motivo para estar mudando aquilo. E é claro que a espiritualidade entende essa nossa necessidade. Eles não estão ao nosso bel prazer, mas eles, melhor do que nós, eles compreendem os compromissos que nós somos chamados e eles nos auxiliam nesse trabalho. Vamos colocar assim, eu estou trabalhando e 10 horas da manhã, na hora do pico, algum amigo me liga. Aí eu atendo o telefone, olha amigo, agora eu não posso falar, eu estou trabalhando. E esse amigo continua falando. É muito complicado. Agora, se eu disser assim para ele, olha, você vai me ligar na hora do almoço, 1h da tarde eu estou almoçando, a gente pode conversar mais tranquilamente. O nosso papo vai fluir melhor. Eu não vou estar cortando o que ele está falando ou tentando encerrar o assunto. Então, quando ele fala aqui da pontualidade e da frequência, é isso que ele está nos alertando, tá bom? Nós temos que prestar atenção, porque
nada é mais prejudicial às boas comunicações do que chamar à torto e à direita esses irmãozinhos. Quando isso nos acuda à fantasia e principalmente sem motivo sério. Então eu quero chamar para fazer uma consulta espiritual. Poxa vida, gente, não é assim. Eu chamo as equipes para o tratamento no momento do trabalho, porque é necessário. Faz-se necessário esse socorro. Nós ali somos instrumentos da espiritualidade para que eles possam trabalhar. Não existe reunião mediúnica sem os médiuns, sem nós, os encarnados, e não existe reunião mediúnica sem os desencarnados. Em algumas situações, eles têm que sair daquele nosso círculo para buscar material para trabalhar fora? Existe, mas se nós estivermos ali preparados para auxiliá-los, eles vão encontrar o que eles precisam ali dentro das nossas reuniões, nos nossos encontros semanais ou mensais, dependendo de como são essas casas, como cada casa é preparada. Tem casas que têm reuniões a cada 15 dias. No Anjo Ismael, nós temos 3 reuniões por semana. Então, tudo é de acordo com a organização da casa ou do grupo. Existem grupos de pessoas que se reúnem para estudar o Evangelho, para auxiliar os irmãozinhos, e não é um grupo espírita propriamente dito, é um grupo de pessoas que está trabalhando para auxiliar os irmãos desencarnados. Nós temos o privilégio de estarmos dentro de uma casa, com um grupo grande, com pessoas que estão ali nos ensinando o tempo todo, que tem mais conhecimento, que divide esse conhecimento, que vem e nos corrige em alguma falha que nós tenhamos, que estão ali o tempo todo a nos mostrar o quanto essa doutrina bendita nos auxilia, o quanto essa doutrina nos faz crescer, o quanto acreditar no plano espiritual alivia o nosso coração e facilita o nosso entendimento para que possamos enfrentar os obstáculos da vida. Precisamos aprender, precisamos crescer, precisamos entender. E a doutrina nos proporciona tudo isso. A casa, esses amigos que estão dividindo este conhecimento, né? Eu, Adriana, pelo menos tenho que agradecer cada aula que eu assisto junto com você, quando a gente está lá dando aula para os cursos de educação mediúnica, para os cursos de aprendizes do Evangelho, o quanto nós aprendemos ali, o quanto isso nos faz bem, tá bom? Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui reunida, de poder compartilhar um pouquinho desse tema. Espero ter conseguido colocar as informações que passou por aqui de uma forma clara. Às vezes você não consegue se expor tão facilmente, não consegue colocar aquele entendimento tão facilmente, mas eu espero que tenha ficado claro para todos, e agradecer essa espiritualidade que nos acolhe, que nos ampara, que nos prepara para essa jornada terrena. Boa noite a todos e até o próximo encontro.